Então vamos lá, terceiro bloco e último bloco de perguntas. Várias pessoas preocupadas com relação ao Brasil, né? Quais são os impactos aí econômicos que vocês preveem, né, ou analisam para o Brasil e se o Brasil irá se posicionar de forma mais incisiva ou vai fazer como fez lá no Conselho da ONU, se colocar contra, mas não dizer nada mais além disso, né? Há uma preocupação muito grande, alguns comentários, né, sobre essa preocupação com a nossa economia. Eu vi que lá no Nordeste, agora eu esqueci o estado, não sei se vocês vão lembrar, teve um posto de gasolina que já aumentou a gasolina só por causa da guerra. No primeiro dia de guerra ele aumentou o preço e o Procon foi lá e multou o dono, né? Mas assim, o esperto queria adiantar algo que os especialistas estão dizendo, né? Vai ter um aumento da gasolina, provavelmente. Como vocês analisam isso, tá? Cara, eu acho o seguinte, tem algumas coisas que realmente a gente é muito dependente especificamente dessa região, né, o Brasil. O trigo, né, a gente não consegue produzir trigo aqui em função das nossas características climáticas, das características pedológicas do solo, né, tem problema com trigo, então isso aí é um impacto para a gente em vários campos, né, o trigo é matéria-prima para um monte de coisa que faz parte da dieta do brasileiro, não é só o pão, não, tem um monte de coisa, né, que passa pizza, enfim, vai, é uma cadeia de produtos, né? Então isso é uma coisa que é um impacto direto. Fertilizante também, o Brasil, em função do clima, a gente tem pouco potássio no solo e lá tem bastante, então também pode impactar na produção agrícola, porque a gente tem solos muito ácidos, precisa do fertilizante, o fertilizante vem de lá, uma parte deles, não todo, mas vem de lá, e isso impacta, obviamente, a economia do país. O petróleo, cara, o petróleo ele varia por qualquer coisa, né? Então, assim, qualquer desestabilização no sistema internacional econômico, militar, geopolítico, qualquer coisa é um sopro que os caras já, né, fica muito à mercê dessa especulação que existe para ter lucro com a venda de petróleo. Então, isso com certeza vai ter impacto também. Agora, com relação à posição, eu vou falar da perspectiva de Giovanni, né? Eu acho que a gente tem que ser sempre contra a guerra. Eu acho que a gente não está mais nesse período de ficar sentando à mesa discutindo por onde vai invadir. Eu acho que a gente tem que sentar à mesa e dizer, não vamos invadir, o que a gente tem, como diria o Milton Santos, a gente tem que tentar buscar o que é que nos une, não as nossas diferenças. Então, tentar encontrar os pontos em comum para não ter, né, nem morte de militares que estão ali na guerra expostos a isso, e muito menos de civis e destruição de infraestrutura. Eu tenho uma visão muito presa ao Milton Santos, né, de globalização de solidariedade, globalização de justiça social. Então, eu sempre me coloco na posição de quem está naquele país sofrendo com a invasão ou morrendo direto e indiretamente no conflito. Então, eu acho que o Brasil tem que defender isso, defender o soft power, né, defender a diplomacia, defender todo mundo sentar e conversar. Economicamente, se você for falar, a Rússia é a nossa parceira, a Ucrânia praticamente muito pouco, né? Mas a gente não pode também trazer que eu tenho visto muito isso acontecer, trazer aquela realidade que, como vocês perceberam no andar histórico que o Murilo trouxe, é muito específico, é muito particular, não dá para a gente querer trazer isso para o Brasil, né, e falar assim, esse aqui é da esquerda, esse aqui é da direita, então nós temos que apoiar esse. Que a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil em função da polarização. O Putin era da União Soviética, então a gente é pró-Ucrânia. Aí o outro fala, não, mas a Ucrânia só tem nazista, então a gente é Putin. Então não é assim, o contexto é muito mais complexo, é uma história de formação muito particular, com elementos ali, né, regionais muito fortes, que não fazem parte do Brasil, não fazem parte da nossa dinâmica de formação de país, de nação. Então eu acho que tem que analisar isso com mais cuidado. Mas eu acho que o caminho agora, o Brasil, é apoiar a paz, né? Apoiar um acordo, uma diplomacia entre esses dois países e defender que ninguém mais entre nisso para gerar uma crise maior. Eu sempre penso, cara, se uma crise dessa explode, tá todo mundo desempregado, vai todo mundo passar fome no Brasil. Então,
eu acho que a gente tem que ir pelo caminho da conversa, do diálogo. Giovanni é idealista. Mas não é uma questão de ser idealista, não. Eu concordo, assino embaixo. Mas eu vou naquela pegada da teoria crítica, né? A política mundial é conduzida por quem tem condições de conduzir a política mundial, infelizmente, né? Então, as teorias, né, as leis, né, internacionais, né, todas são feitas, né, de acordo com determinados interesses específicos, né? A teoria é feita por alguém, para alguém, né? Então, quando você vê, né, essa questão de direitos humanos ganhando protagonismo, né, não é porque são os líderes mundiais são bonzinhos ou ficaram bonzinhos de um dia para a noite, não. É porque é interessante para ele defender essa pauta de direitos humanos, pauta, né, ambiental, justamente para atender e dar um afago à sua base, né, de apoio. Né? Mas o que a gente tem que fazer de fato, né, é morrer atirando, não numa perspectiva bélica, mas enfim, de uma forma incisiva, né, questionando isso. A gente tem que ser de fato pela conversa. A gente já chegou num estágio, né? E aí eu vou, talvez vocês deem risada do que eu vou falar, mas né, a gente já chegou num estágio de evolução que já deveríamos ter soluções totalmente diferentes do que, enfim, tropas invadindo a fronteira de outro país, né? Enfim, é tão, né, a gente pensa assim, pô, de novo, né, a história vai se repetindo, né, apesar de que eu sempre sou, como eu falei, né, eu sempre sou a favor, de fato, da gente entender a história para a gente tentar prever algumas questões. Até a César colocou aqui que pergunta de $1 milhão, né, ele disse que o dólar já era, na verdade o Bitcoin, né, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, gente, comprem ouro, viu, porque o ouro é que vai te garantir se tudo, né, se tudo que acontecer, né, for a pior das possibilidades, né? Então, enfim, comprei ouro. Mas, brincadeiras à parte, né, o Brasil, como o professor Giovanni já falou, né, tanto essas perspectivas, eu acho que a questão dos juros também, né, o que acontece? A Rússia aumentou os juros hoje para 20% ao ano. Isso vai fazer com que haja uma contenção na alta dos juros dos Estados Unidos, que estavam necessitando captar investimentos, e do Brasil, né, toda reunião do Copom aumentava, né, aumentava os juros 0,25, 0,25, 0,25. Então isso vai segurar essa alta desenfreada de juros, né? Então é outra questão. E o real, né, pode ser que aprecie em relação ao dólar. Deu aquela subida por conta da guerra, né, saiu de 5 para 5,15, mas, né, é uma possibilidade, né, o real ter dar um fôlego em termos de valorização, né?